Então, pessoal, mais uma vez, juntos aqui para prosseguir o nosso módulo sobre o Sistema Financeiro Nacional. Prosseguindo o módulo, então, sobre o Sistema Financeiro Nacional, agora a gente vai dar ênfase ao nosso Comitê de Política Monetária. Questão quase certa na prova de CPA 10. Antes de começar a tratar de Comitê de Política Monetária, lembra que o nosso assunto aqui continua sendo a política monetária. Então vamos fazer um pequeno roteiro aqui sobre o que nós já tratamos sobre política monetária. Lembra que o objetivo da política monetária é preservar o poder de compra da moeda. E preservar o poder de compra da moeda é basicamente evitar a ocorrência de uma inflação muito alta. Perfeito? Falou então de política monetária, falou de mecanismos para evitar uma inflação muito alta. Lá na prova, lembra o seguinte: quem vai determinar essa política monetária, quem determina a política monetária é o nosso Deus. E o nosso Deus, a gente sabe que é o Conselho Monetário Nacional. Sem erro, então, quem determina a política monetária, só retomando o Conselho Monetário Nacional. E como é que ele determina essa política monetária? Estabelecendo aquilo que nós chamamos de metas de inflação. Pois bem, meta determinada, agora nós precisamos de alguém que cumpra, que execute essas metas, né? Que deixe a inflação dentro dos 12 meses, dentro da meta estabelecida. Esse cara, então, como nós tratamos anteriormente, é o nosso Banco Central do Brasil. Banco Central do Brasil, então, vai executar. Lembra que ele é o nosso Capitão Nascimento do Sistema Financeiro Nacional? Ele vai executar tudo que o Conselho Monetário determina. Então, executar a política monetária é a atribuição do Banco Central do Brasil. E, dado que o Banco Central do Brasil tem essa atribuição de executar a política monetária, ele também vai formular a política monetária. E aqui, cuidado, formular é diferente de determinar. Determinar é determinar as metas. Formular a política monetária é traçar a estratégia a ser seguida para conseguir executar as metas de inflação. Perfeito? Então, executar a política monetária, formular a política monetária, lembra sempre que é Banco Central do Brasil. E dentro dessa função de executar e formular a política monetária é que aparece o nosso tópico aqui, o Copom. Falou de política monetária, falou de execução, falou de Banco Central. Logo, o Copom não poderia estar em outro lugar que não dentro do Banco Central do Brasil. Logo, pessoal, primeira coisa, o Copom é um comitê de política monetária. Se é um comitê, é uma reunião de pessoas. Que pessoas? A diretoria executiva do Banco Central do Brasil. Então, o Comitê de Política Monetária nada mais é do que a reunião da diretoria executiva do Banco Central do Brasil com o objetivo básico de ajudar o Banco Central a executar a política monetária. Ele vai fazer isso, ele, Copom, vai ajudar na execução da política monetária a partir do momento que ele vai determinar. Olha, o Copom não é Deus, mas ele também determina. Ele determina algo muito importante. Ele vai determinar a taxa Selic meta. Beleza? E a gente vai ver aqui quais são os mecanismos que levam a taxa Selic meta a ser uma taxa tão importante para o sistema financeiro nacional. Como que os aumentos e diminuições da taxa Selic vão impactar na inflação do período. Beleza? Mas primeiro grava o seguinte para mim. Esse roteirinho aqui, ó, as metas são estabelecidas pelo Conselho, quem vai executar a meta estabelecida é o Banco Central. Para ajudar o Banco Central a executar essa meta, nós temos o Comitê de Política Monetária, que é composto pela diretoria do Banco Central do Brasil.
Esse comitê tem como principal função, como principal objetivo, determinar a taxa Selic meta, ok? Então, isso daqui já foi absorvido aí por vocês do outro lado da tela. Agora, vamos ver de fato como que a taxa Selic impacta tanto no mercado de crédito quanto como mecanismo para evitar a elevação da taxa de inflação. Perfeito? Então, o Comitê de Política Monetária, ele vai se reunir durante 2 dias, na terça e na quarta-feira, ok? Na terça-feira, ele vai analisar os dados da economia, analisar PIB, emprego, todos os dados macroeconômicos importantes, o Copom analisa na terça-feira, que é o primeiro dia da reunião. E dentre os dados mais importantes que o Copom analisa, está a inflação do período. Ele pega lá a meta de inflação definida pelo Conselho, que nós sabemos que tem como centro 4,5, como teto 6,5 e como piso 2,5, beleza? Com base nessa meta, então, o Copom vai ver aonde está situada a inflação, se acima da meta, abaixo da meta ou exatamente no centro da meta, que é o objetivo principal da política monetária. Com base na observação, então, da taxa de inflação com relação à meta estabelecida, é que o Copom, na quarta-feira, vai tomar a sua decisão. Sua decisão quanto ao quê? Quanto a os rumos da taxa Selic. Sua decisão de aumento, manutenção ou queda da taxa Selic. Vamos estabelecer aqui a nossa primeira situação, então. Imagina que a nossa primeira situação é uma situação na qual a inflação está muito alta. A gente tem uma inflação acima dos 4,5%, vamos supor que a inflação está em 6,2%. Bom, dado que a inflação está a 6,2%, ela está muito acima do centro da meta. Logo, a atribuição lá do Banco Central vai ser executar a política monetária para trazer a inflação de novo para o centro da meta. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente, através do Copom, pode fazer isso mexendo na taxa Selic. Imagina que o Copom vai lá e aumenta a taxa Selic. Olha só, a nossa primeira situação, nosso primeiro cenário é um cenário onde a inflação está muito alta e logo o objetivo vai ser reduzir essa taxa de inflação. A ação a ser tomada num cenário com alta inflação é aumento da taxa Selic. Ora, por quê? Porque Deus mandou? O que acontece? Bom, acontece o seguinte, a partir do momento que o Copom aumenta a meta da taxa Selic, o banco pensa o seguinte, nossa, olha só, o governo continua com risco zero, ou seja, o governo continua com um risco de crédito igual a zero, beleza? Só que agora ele está me pagando um pouquinho mais de juros. O que eu, banco, pego e faço? Bom, eu, banco, pego e faço um aumento da compra de título público. Claro, né? O banco está sempre procurando uma taxinha ao menor risco possível. Logo, se o governo está pagando uma taxinha para ele um pouco maior, através da remuneração da taxa Selic, o que ele vai fazer? Empresta mais para o banco, e se ele empresta mais para o banco, sobra menos dinheiro para ele emprestar para nós, pobres mortais. Logo, é menos crédito na economia. E nós sabemos que menos crédito leva a uma elevação da taxa de juros no mercado.
E por isso que a gente diz que a taxa Selic é a taxa básica de juros. A partir do momento que ela subiu, banco empresta mais para o governo através da compra de título público. Emprestando mais para o governo, sobra menos crédito para os outros tomadores de crédito. Logo, a taxa de juros aumenta. Aumentando a taxa de juros, o que acontece? As pessoas tomam menos crédito vai gerar menos consumo. Aquelas pessoas que antes só consumiam porque tinham crédito disponível, agora vão consumir menos. Ora, menos consumo, a gente sabe que vai levar a uma pressão de baixa na inflação. Se tem menos pessoas consumindo, é menos demanda, logo os preços tendem a cair. E olha só, o aumento da taxa Selic provocou exatamente o que o Banco Central queria, que era uma queda no nível de preços. Essa queda do nível de preços não surgiu do nada, ela é um resultado de um encadeamento de situações que ocorreu no sistema financeiro nacional, desencadeado pelo aumento da taxa Selic. Então, no ambiente, numa situação, num cenário de alta inflação, eu aumento a taxa Selic, objetivando a queda dos preços. Inflação alta, aumento da taxa Selic e o nosso resultado esperado vai ser uma queda dos preços, do índice geral de preços, que a gente sabe que é uma queda da inflação. Ok? É isso então que o Banco Central faz quando a inflação está muito alta, aumenta a taxa Selic. Quando ele aumenta a taxa Selic, ele está indiretamente tirando dinheiro do mercado. Como ele tira dinheiro do mercado? Ora, ele fala o seguinte, ó banco, compra mais título público e empresta menos dinheiro para esses mortais aí. Menos moeda na economia, a gente sabe que isso é uma política monetária. Lembra lá quando a gente viu o Banco Central? Isso é uma política monetária contracionista. Eu estou contraindo a oferta de crédito na economia. Contracionista. Palavra grande. Beleza? Eu estou tirando moeda da economia. Menos crédito aqui, eu também posso entender como menos moeda na economia. Se eu estou tirando moeda, enxugando moeda da economia, eu estou fazendo uma política monetária contracionista. E isso não para por aqui, né? A gente sabe que os preços vão cair, porque a demanda cai, o consumo cai, e quando o consumo cai, as empresas não são burras, né? Elas vão produzir menos. O empresário vai abrir a janelinha, vai ver que os cidadãos estão consumindo menos, logo ele vai produzir cada vez menos. E produzir cada vez menos, a gente sabe que gera um impacto negativo no quê? No PIB. Então grava o seguinte para mim, ó, uma política monetária contracionista, ela contrai a oferta de moeda e ela também vai contrair o PIB. Por isso que os governos não gostam de aumentar a taxa Selic. Por isso que aumentar a taxa Selic é muito ruim para governante. Porque ele vai sim contrair a oferta de moeda e um dos resultados vai ser a contração do PIB. E um dos resultados nas urnas a gente pode ver que vai ser uma contração do número de votos também, ok? Então grava isso para mim. Contrai a oferta de moeda, contrai a economia como um todo também. Perfeito? Essa é a nossa primeira situação na qual a inflação se encontra num patamar bastante elevado. Uma segunda situação seria a seguinte, uma situação oposta. Uma segunda situação, uma segunda conjuntura, como os economistas gostam de falar, né? Seria um cenário no qual a inflação estivesse muito baixa. Imagina que a inflação está aqui a 3%.
ok? Está meio pequenininho aí, mas se você forçar a vista, você consegue ver. Olha só, inflação muito baixa também é ruim. Inflação alta é péssimo. Por quê? Porque é o imposto sobre quem ganha menos, quem é o assalariado, quem não tem possibilidade de ter reajustes de salários com base no aumento dos preços. Esse perde sempre. Inflação muito baixa também é muito ruim. Por quê? Porque se os preços não estão subindo, pessoal, é porque não tem isso daqui, ó, não tem consumo. Se os preços não sobem, é porque não tem consumo. Então, tem um espaço para fazer alguma coisa, algum instrumento de política monetária aqui, para dar um fôlegozinho nos preços, para aumentar um pouquinho os preços, levar lá para o centro da meta, que é 4,5%, e tem um espaço também para dar um fôlego para o PIB. Lembra sempre que o principal objetivo do Banco Central é executar a política monetária. Ele quer cumprir a meta de inflação. Mas se der para ele ajudar o PIB, que bom, ok? O objetivo principal é a inflação, o PIB seria um bônus, um a mais. Então vamos apagar aqui, vamos ver o que o nosso Copom faria num ambiente, numa conjuntura de inflação baixa. Imagina, lá na terça-feira, eles estão analisando a economia e quando eles analisam a inflação, eles veem que a inflação está muito baixa, está em 3%. Putz, inflação a 3%, tem espaço para dinamizar um pouquinho a economia. Como vamos dinamizar a economia? Vamos dinamizar a economia aqui através de uma redução na taxa Selic. Beleza? Olha só o que acontece então. Vai lá o Copom, vê que a inflação está muito baixa e resolve reduzir a taxa Selic. Para ajudar vocês aí de casa, vou aumentar aqui a letra, mas ela continua feia, isso não dá para mudar, ok? Vou diminuir a taxa Selic. Diminuindo a taxa Selic, o que acontece? O banco vai olhar e vai ver, nossa, o governo está pagando cada vez menos juros e eu, banco, preciso lucrar. Se o governo está pagando menos juros e eu continuo com a minha necessidade de lucrar, o que eu vou fazer? Vou emprestar cada vez menos para o governo e vou ter que emprestar cada vez mais para os outros, para nós, né? Para os mortais. Logo, se ele vai emprestar cada vez mais para os mortais, é mais, crédito na economia. E a gente sabe que mais oferta de crédito na economia vai ser quase que instantaneamente traduzido em mais consumo. O dinheiro na mão é vendaval, olha lá. A mulherada chega com um cartãozinho da Renner com limite de R$800. Não resiste a um final de semana, é ou não é? Então, mais crédito redunda em mais consumo. Mais consumo é muito mais gente indo na loja lá, muito mais gente querendo aquela bota, querendo aquela camisa do time. O que acontece com os preços? Os preços vão subir. É óbvio, quanto mais demanda, quanto mais consumo há na economia, maior é a pressão de alta sobre os preços. E o Banco Central sabe disso, o Copom sabe disso. Foi por isso que ele reduziu a taxa Selic. E mais consumo também tem outro resultado benéfico, que é o aumento da produção. Os empresários vão produzir cada vez mais. E os empresários em conjunto produzindo cada vez mais vão gerar um aumento do PIB, do Produto Interno Bruto. Então, olha só, numa conjuntura com baixa inflação, Copom vai reduzir a taxa Selic. Reduzindo a taxa Selic, é de se esperar que tenha um pouquinho de aumento na inflação. E era exatamente isso que previa o nosso Comitê de Política Monetária. Um subresultado
da redução da taxa Selic é o aumento do PIB. Beleza? Logo, houve uma contração ou uma expansão do PIB? No nosso primeiro cenário, a gente viu que houve uma contração e nesse nosso cenário aqui, houve uma expansão do PIB. Também por isso, eu chamo essa medida de reduzir a taxa Selic de política monetária expansionista. Abreviado aqui, ok? Se eu aumentar a Selic gera uma política monetária contracionista, eu tiro moeda da economia, eu diminuir a Selic gera uma política monetária expansionista. E como nós falamos lá na matéria de Banco Central do Brasil, política monetária, senhores, é um joguinho de colocar e tirar a moeda da economia. Quando tem muita moeda na economia, ou seja, quando o dinheiro está perdendo valor, quando tem inflação, o que eu faço? Eu tiro moeda da economia, eu contraio a oferta de moeda. Uma das maneiras de contrair a oferta de moeda é aumentando a taxa Selic. Quando tem pouca moeda na economia, ou seja, quando a inflação está muito baixa, eu faço o inverso. Eu jogo moeda na economia, eu aumento a oferta de moeda. Como eu faço isso? Reduzindo a taxa Selic. Lembra sempre, tem impacto como subproduto no PIB. A política monetária contracionista vai gerar uma contração no PIB e a política monetária expansionista vai gerar uma expansão no PIB. Beleza? Nunca esquece disso, por favor. Tá? Os movimentos aqui e o que eu faço em cada uma das situações. Lembra, quem vai analisar esses cenários passados, presentes e a projeção futura de todos os índices macroeconômicos e da inflação é o nosso Copom. Com base nessa análise é que ele vai decidir o que ele vai fazer com a taxa Selic meta. Beleza? O Copom, com base nessas informações, vai determinar, então, o que ele vai fazer com a taxa Selic meta. E o que mais temos de Copom aqui, pessoal? Primeiro, eles se reúnem em 2 dias, tá? Eles se reúnem aqui em 2 dias, terça e quarta-feira. Decidem na quarta-feira, como ficou claro aqui. E na quinta-feira da semana seguinte, eles vão divulgar um negócio chamado ata do Copom. Vários economistas esperam ansiosamente pela ata do Copom. Por quê? Porque a ata do Copom vai ter os motivos que levaram o Banco Central a aumentar, manter ou diminuir a taxa Selic. Lembra lá que na quinta-feira sempre aparece a Patrícia Poeta no Jornal Nacional dizendo: hoje foi divulgada a ata do Copom. E logo em seguida aparece um economista comentando a ata do Copom. Ele tenta ler lá no que foi posto na ata por que houve aumento, manutenção ou diminuição e o que esperar para o futuro. Tá? Ele faz um exercício de futurologia lendo essa ata aqui. Então lembra que essa ata ela é divulgada 8 dias depois, numa quinta-feira da semana seguinte à reunião. Ok? O rito é esse. Perguntam rito na prova? Muito difícil. Mas lembra, eles se reúnem em 2 dias. No primeiro dia, terça, eles tomam ciência. No segundo dia, quarta, eles efetivamente decidem. Eles quem? A diretoria executiva do Banco Central do Brasil. Cada um dos diretores com direito a voto. Beleza? E na quinta-feira da semana seguinte vai sair o documento com as informações, o porquê da mudança ou manutenção. Beleza? Esse é o rito. Aqui também, espero que os senhores tenham copiado. Qualquer coisa tem na apostila. Aí qualquer coisa tem o e-mail, né?
O e-mail é muito importante. Qualquer dúvida, não entendeu, o professor falou rápido demais, quer mais informações sobre o assunto, pega e manda e-mail, tá? Não vai pagar mais por e-mail mandado. Sem problemas. Lembra então, pessoal, o seguinte. Aproveitar essa parte do quadro aqui para sumarizar o que a gente tratou anteriormente. Num cenário de alta inflação, esse é o cenário de alta inflação. Eu vou elevar a minha taxa Selic, buscando o quê? Buscando uma redução da inflação. Aqui é o cenário atual, aqui é a ação tomada e aqui é o resultado esperado. Se esse é o cenário atual, se essa é a ação tomada, eu classifico isso daqui como uma política monetária contracionista. Se o cenário é o inverso, ou seja, se eu tenho, vamos pegar um azul aqui em homenagem ao Grêmio, se eu tenho um cenário com baixa inflação, eu vou reduzir a taxa Selic, esperando como resultado um leve aumento da inflação. Isso eu classifico como política monetária expansionista. Tá? Isso daí só sumarizando o que a gente tratou anteriormente. Pois bem, algumas perfumarias aqui, só para desencargo de consciência. Tem um negócio chamado de viés, né, pessoal? O viés, a gente vai ver que é o poder dado pelo Copom ao presidente do Banco Central. Do Banco Central do Brasil. Bom, essas reuniões do Copom, elas ocorrem no mínimo 8 vezes ao ano, tá? Em média de 40 em 45 dias. E a gente sabe que de 40 em 45 dias, em média, muita coisa pode acontecer. E política monetária é mais ou menos como educar filho, é administrar expectativas. Você toma a decisão com base no que aconteceu no passado e muito com base no que pode acontecer no futuro. Ou seja, você fica administrando as expectativas dos agentes econômicos. Imagina que eles se reuniram lá na terça e na quarta-feira eles decidiram por manter a taxa Selic. Só que eles estão muito preocupados do que pode acontecer nos próximos 45 dias. Olha só, o cenário pode se deteriorar muito nos próximos 45 dias. Para evitar chamar uma reunião extraordinária entre essas duas reuniões, entre esses 45 dias, olha o que o Copom pode fazer, olha como ele é esperto. Se há uma perspectiva de mudança radical do cenário nos próximos 45 dias, ele concede ao presidente do Banco Central um negócio chamado viés. Ele diz, olha só, com base nos dados analisados hoje, na terça-feira, nós decidimos não alterar a taxa Selic. Porém, nós estamos muito preocupados do que pode ocorrer nos próximos 45 dias. Para evitar uma chamada intempestiva aqui de uma reunião extraordinária, a gente dá o poder para o presidente do Banco Central, a qualquer tempo, entre essas duas reuniões, dá o poder de aumento da taxa Selic, se o cenário for de alta inflação,
ou dá o poder de redução da taxa Selic, se o cenário for de queda da inflação, ok? Para que serve isso? Para que serve o viés? O viés serve, pessoal, para evitar a ocorrência de uma reunião extraordinária. Chamar uma reunião extraordinária é muito ruim, pega mal no mercado. Para evitar isso, concede-se então o poder ao presidente do Banco Central. Se o cenário pode degringolar nos próximos 45 dias, dá o viés de alta, ok? Daí o presidente do Banco Central, a qualquer tempo, ele soberano, porque o poder foi dado a ele, pode pegar e exercer o viés, ou seja, ele, por sua própria vontade, pode aumentar a taxa Selic. Do contrário, imagina que o cenário pode piorar bastante em termos de produção. A gente sabe que piorando em termos de produção vai ter um impacto negativo sobre a inflação. Então, para dinamizar o PIB e dar um fôlegozinho aqui na inflação, a gente pode reduzir a taxa Selic, ok? Para evitar chamar uma reunião extraordinária, também dá o poder de viés, mas nesse caso o viés de baixa. Se o viés é de baixa, o presidente só pode baixar o PIB. Se o viés é de alta, ele só pode aumentar o PIB, ok? Mas, senhores, só para acabar aqui então, a nossa última informação é a seguinte. Pois bem, Copom fez de tudo tentando executar a política monetária, não conseguiu. Ou seja, a meta não foi cumprida. Se não cumpriu a meta, cabeças vão rolar? Não é para tanto. Ou melhor, não é automático esses cabeças vão rolar. Se a meta não for cumprida, ou seja, se no período de janeiro a dezembro de determinado ano, o IPCA, lembra que é o IPCA, o Índice Oficial de Inflação, se no período de janeiro a dezembro de um determinado ano, o IPCA ficou acima de 6,5%, ou seja, acima da meta de inflação, ou seja, a meta não foi cumprida, alguém vai ter que se explicar. Esse alguém que vai ter que se explicar é o presidente do Banco Central do Brasil. O presidente do Banco Central do Brasil vai ter que se explicar por meio de uma carta aberta para o hoje pequeno Guido, para o ministro da Fazenda. Ele vai elaborar uma carta aberta explicando os motivos pelos quais ele não conseguiu cumprir a inflação e o que ele está fazendo para voltar a cumprir a inflação, ok? E aqui a gente cobriu tudo, pessoal? Olha só. A gente cobriu, primeiro, o que é a Copom, qual a sua composição, qual a sua obrigação, qual o seu objetivo. O objetivo dele, mais uma vez, refrescando aqui, é determinar a taxa Selic meta. Como é que ele determina essa taxa Selic meta? Bom, com base na análise da economia e com base na análise da inflação. Tudo isso olhando para as metas de inflação. Lembra que são 2 dias, no segundo dia ele pega e determina, e as explicações vão vir através de uma ata na quinta-feira da semana seguinte. Lembra que ele pode ou aumentar a Selic ou baixar a Selic, ou manter a Selic. Ele vai aumentar a Selic quando a inflação estiver alta, e isso a gente chama de política monetária contracionista, e ele vai reduzir a Selic quando a inflação estiver muito baixa, tá? E isso eu chamo de uma política monetária expansionista. Isso também tem impacto no PIB, lembra sempre. Lembra que para evitar chamar uma reunião extraordinária eu tenho a figura do viés.
viés de alta ou de baixa, quem pode executar esse viés é o nosso presidente do Banco Central do Brasil. E por fim, por mais que a meta seja perseguida com persistência, pode ser que ela não seja cumprida. Se ela não for cumprida, alguém tem que se explicar. Esse alguém é o presidente do Banco Central do Brasil, dando explicações para o ministro da Fazenda. Tudo isso, pessoal, está na apostila, ok? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Qualquer dúvida, manda e-mail, ok? Até o próximo vídeo.